A paz do Senhor, minha irmã, e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, quero aqui compartilhar com você uma palavra que se encontra em Josué, capítulo 7, do versículo 1 em diante, que diz assim, no contexto: os israelitas derrotados em Acã. Diz assim: prevaricar o povo filho de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carni, filho de Zambide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou coisas condenadas. A ira do Senhor se encheu contra os filhos de Israel, enviando por Josué a Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Eve, ao oriente de Betel. Fala dizendo: subir e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá o povo 3.000 homens, nos quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e outros perseguiram até a porta das pedreiras, e derrotaram na descida, e no coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a sua cabeça. E disse Josué a Senhor: Senhor Deus, por que fizeste este teu povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para fazerem perecer? Tomara nos contentaríamos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. Então farás ao teu grande nome. Então disse o Senhor Josué: levanta, porque estás prostrado, assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu te ordenei, pois tomaram coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viram as costas diante deles, porquanto Israel fizera condenado. Já não serei convosco, e se não eliminares do vosso meio a coisa roubada, dispõe-te agora, santifica o povo, diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas que estão condenadas. Só até aí. Escuta, a chegada de Israel deixou os povos aqui da região com medo. Os escravos ali que saíram da terra do Egito 40 anos antes estavam reduzidos a nada. Todos os reis do exército ousavam desafiá-los. Agora, esta grande ameaça chegou até a terra de Canaã. Chegaram então aqui conduzidos por Josué, o líder escolhido pelo próprio Deus. Entraram por um milagre. Quando aqui os sacerdotes chegaram à beira do rio Jordão, as águas pararam e o povo atravessou em terra seca. Uma vez que entraram aqui na terra, os israelitas esperaram, antes de começar suas conquistas. Primeiro, eles se dedicaram ao Senhor através da circuncisão, ou seja, uma aliança com o Senhor. Depois de participar aqui da Páscoa, uma festa de muito grande importância, nós temos que ver aqui os primeiros 5 capítulos de Josué. Agora, a batalha contra Jericó, que está em Josué capítulo 6. O povo de Israel, guiado por Deus, iniciou aqui uma série de batalhas, atacando cidades de Jericó. Era uma cidade grande, bem fortificada. E a estratégia usada por Josué não fazia nenhum sentido, em termos militares, claro. Mas quando aqui o povo obedeceu ao Senhor,
obedeceu à voz de Deus, marchou ao redor da cidade 13 vezes. Tocou as trombetas, gritou, e as muralhas caíram da cidade. Eles então tomaram a cidade com facilidade, inédita. E os habitantes aqui daquelas outras terras, das cidades vizinhas ali, ficaram atemorizados, ficaram aterrorizados, ficaram com bastante medo. Agora aqui, a batalha de Ai, em Josué capítulo 7, do versículo 1 ao 12, a cidade de Ai aqui é o segundo alvo do exército israelita. Seria uma vitória fácil. Espiaram a cidade e acharam fraca e pequena. Então Josué mandou apenas 3.000 homens, esperando uma vitória rápida e fácil. Ninguém então aqui vai acreditar em Josué. Ninguém vai acreditar em Josué. Ninguém acreditou nos cidadãos daquela terra, que se defenderiam ali do exército do povo de Israel. Escuta aí. Aí se defenderam os soldados de Israel, vieram às costas e fugiram. 36 homens morreram na batalha, e o povo de Israel foi totalmente abalado pela derrota inesperada. Então Josué e os anciãos da cidade de Israel vão buscar uma explicação ao Senhor. Não era somente o povo que foi envergonhado pelo inimigo. Josué afirmou, mas o próprio nome do Senhor seria blasfemado pelos seus inimigos. A resposta de Deus foi rápida e direta. Israel pecou e por isso perdeu a batalha, mas ainda Deus prometeu que continuariam perdendo as suas batalhas enquanto o pecado continuasse no meio do povo. É assim hoje que está em muitas igrejas. Tem muito pecado no meio do povo, no meio dos membros, no meio do coral, no meio do círculo de oração, no meio dos jovens, em cima do altar. Tá, vamos lá. Josué 7, versículo 3 a 26. O pecado descoberto aqui é removido. Depois que Deus ordenou a Josué convocasse o povo no dia seguinte para descobrir o pecado no seu meio, Acã, um dos soldados da tribo de Judá, havia desrespeitado a palavra de Deus. E durante a batalha de Jericó, ali que você pode ver Josué 6, do 18 ao 19, em vez de destruir as coisas proibidas, em vez de destruir as coisas condenadas, entregar os metais de preciosos para tesouro de Deus, ele levou algumas coisas para a tenda de Deus. Ele escondeu. Acã escondeu uma capa babilônica. Acã pegou ali 2 quilos de ouro, cerca de 500 gramas, 2 quilos de prata, e cerca de 500 gramas de ouro. Essa consequência aqui foi gravíssima. Além de 36 mortos na batalha, Acã e toda a sua família e todas as suas posses foram totalmente destruídas. Agora aqui a segunda batalha, Josué 8. A batalha contra Ai. Uma vez que o pecado aqui foi removido, o exército de Israel voltou à batalha novamente. A segunda batalha foi bem diferente. Deus acompanhou o povo, entregou a cidade com todos os seus 12.000 moradores nas mãos dos israelitas. Por meio dessas 2 batalhas aqui, Deus deixou bem claro que as conquistas em Canaã não seriam alcançadas por causa da força militar do povo, mas através da sua fidelidade espiritual a Deus. Deus então entregaria aqui os seus inimigos aos israelitas fiéis, ou entregaria os israelitas infiéis aos seus inimigos. Tudo dependia da obediência do povo ao Senhor. A derrota de Israel em Ai serve como exemplo muito importante para nós. O pecado escondido de uma pessoa custou dúzias de vidas e ameaçou o bem-estar de uma nação inteira. A importância aqui da obediência. Podemos então aqui imaginar Acã e os outros israelitas tentando justificar o seu erro, tentando ali justificar o seu pecado. Um pouco de ouro ou um pouco de prata
qual é o mal que vai fazer? Tem alguma coisa errada em possuir uma capa importada? O problema não está na coisa em si, mas no fato de Deus proibir, de Deus amaldiçoar, Deus condenar essas coisas que ele rejeitou. Que os israelitas tomassem qualquer coisa de Jericó. Hoje, pode ser que você não entenda o porquê algumas regras que Deus nos deu faz mal satisfazer determinar o desejo da carne. Tem problema, será, de tomar uma cervejinha de vez em quando? Prejudicar alguém assistir ali algum filme impróprio? Faz mal alugar algum tipo de fita pornográfica? Por que não furtar um pouquinho de dinheiro quando ninguém sentiria falta? Talvez uma mentirinha aqui ou uma mentirinha ali. Qual é o problema que isso vai dar? Tais coisas assim foram proibidas por Deus, porque Deus falou, mesmo se não entendermos os motivos dele, devemos respeitar as suas regras. 1 João capítulo 3, do versículo 3 ao 10. Agora o pecado, o perigo do pecado oculto. Muitas pessoas pensam que o pecado oculto não prejudica ninguém. O caso de Acã aqui vai mostrar que o pecado escondido pode sim prejudicar muitas pessoas. Acã conseguiu esconder o seu pecado de todos, mas não de Deus. E viu. Você pode ver em Hebreus 4:13, em Efésios 5, do 11 ao 13. Olha aqui quais as consequências do pecado. O pecado escondido, ele tormenta a minha e a tua consciência. A criança com a consciência pesada treme quando os pais as acharam. Provérbio 28:1 diz assim, ó, diz o pecador reage à mesma forma, foge os perversos sem ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Ou seja, o pecado oculto aqui traz consequências terríveis. Por causa aqui do pecado de Acã, 36 famílias enterraram seus filhos, pais e maridos. O povo aqui foi envergonhado, perdendo uma batalha para um inimigo totalmente fraco. E entes queridos sofreram por causa do pecado escondido. Será que o seu erro oculto levará outras pessoas a essa mesma situação? Um exemplo mostra que tais consequências serão possíveis hoje em dia. Ou seja, esse é um exemplo. Quantas mulheres hoje em dia inocentes têm morrido de AIDS? Por causa do pecado dos abençoados seus esposos ali. A iniquidade escondida vai destruir o espírito. Considere 3 versículos do Novo Testamento ali, ó. Tiago 4:1 fala assim, ó, fala dos prazeres que militam a nossa carne. A linguagem de guerra aqui, que implica a possibilidade de perder, morrer. 1 Pedro 2:11 explica, melhor quando citar paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Quando nós deixamos os desejos da carne dominar nossas vidas, estamos destruindo a nossa própria espiritualidade. Hebreus 2:17 mostra que podemos ficar tão cauterizados no pecado ao ponto de não conseguirmos voltar arrependidos para a presença de Deus. Agora, como é que nós devemos lidar com o pecado escondido? A Bíblia mostra que as necessidades de certas atitudes para se livrar do erro oculto ou do pecado, escute aí, mudanças necessárias na minha própria vida. Você tem que parar de enganar. É reconhecer o meu e o teu erro, é reconhecer o meu e o teu pecado que está errado, que está oculto. Uma das defesas mais antigas do pecado é de negar o fato do pecado. Se você consegue persuadir que o seu hábito é pecaminoso, a consciência não vai doer tanto. Mas o padrão que define o pecado é a palavra de Deus, não os desejos, opiniões do homem.
O pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Há caminho que para o homem parece direito, mas o cabo deles é a morte. Provérbios 14, versículo 12. Podemos então aqui fechar os olhos à verdade e recusar ouvir a palavra de Deus? Mas tal rebeldia não mudará nem o ir da verdade revelada. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável ao Senhor. Provérbio 28, 9. Segundo, é necessário se arrepender. O homem, a mulher, procura maneiras suaves de tratar aqui o erro, de tratar aqui o pecado escondido, oculto, mas Deus não o aceita. Ele exige arrependimento verdadeiro, nascido da tristeza, segundo Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O que encobre o seu pecado, o que encobre a sua transgressão, o que encobre o seu erro, jamais irá prosperar. Mas aquele que confessa o seu pecado, aquele que confessa o seu erro, aquele que confessa a sua falha, alcançará misericórdia. Para ficar livre do pecado, temos que deixá-lo. Ou seja, pedir perdão a Deus. O perdão divino é condicionado na confissão do pecador. João vai escrever para os cristãos que, como tantos, tinham seus defeitos, mas ele não minimizou o problema do pecado. Assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Veja também lá em Atos, capítulo 8, versículo 20 ao 23. Quarto, se nós não conseguimos ali vencer o pecado, devemos procurar ajuda de alguém. Escuta aí. O inimigo, o diabo, ele vai utilizar a vergonha do ser humano. A tendência é pensar assim, eu não posso falar com ninguém, porque outras pessoas vão falar mal de mim. Eu posso perder o respeito de mim mesmo, ou falar para todo mundo sobre o meu problema. É normal sentir vergonha quando nós revelamos a nossa fraqueza e pecados a outros. Quando nós abrimos, tornamos vulneráveis, sentimos desprotegidos, mas não seria melhor arriscar a vergonha agora do que passar a eternidade banido da presença de Deus? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8. Se você não consegue se livrar dos seus hábitos pecaminosos sozinhos, peça ajuda. Tiago 5,16 mostra: se nós confessarmos os nossos pecados a outros, porque queremos ser curados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para que sejas curado. Muito pode a oração ou a súplica de um justo. No mesmo contexto de 5,14, Tiago diz que se os doentes, a mesma palavra usada outras vezes no Novo Testamento, se refere a pessoas espiritualmente doentes, deve-se chamar ali os presbíteros da igreja, esses homens que são responsáveis para instruir e corrigir os cristãos. Quinto, entenda que mesmo depois de ser perdoado ou perdoada pelo pecado do passado, uma pessoa pode sofrer consequências do seu erro. A Bíblia diz que Davi se arrependeu do seu pecado e foi perdoado, depois de cometer adultério, matar o marido da amante. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 14. Mas ainda perdeu o filho que nasceu, e depois mais 3 filhos. Hoje em dia, há pessoas que morreram de câncer, porque fumavam ali escondidas. Algumas pessoas que nunca revelaram seus problemas com bebidas alcoólicas e sofrem depois doenças do fígado. A fornicação ali, o adultério, a prostituição, são coisas abomináveis ao Senhor. Em alguns casos ali, quando a mulher é uma jovem abusada, aí se torna grávida ali, tem doenças transmissíveis.
Muitas vezes essas consequências vêm depois da pessoa se arrepender e ser perdoada. Quando a oferta de Caim foi rejeitada por Deus, ele ficou com raiva, ele ficou irado. Depois Deus falou assim, avisou da mesma batalha que acontece na vida de cada um de nós. Se proceder bem, não é certo que serás aceito? Se todavia proceder mal, eis que o pecado está na porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti, Caim, dominar ele. Quem domina o pecado não é o diabo. Quem domina o pecado é você, decide se vai errar ou não. Gênesis 4:7. Sabemos que a Bíblia diz que Caim fez quando enfrentou esse desafio. Nós, pela graça de Deus, podemos fazer melhor. Romanos 6, do versículo 12 ao 14, Colossenses 3, do versículo 1 ao 3, Hebreus 2, 18, que Deus nos abençoe e nos ajude nessa batalha contra o pecado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré.